Bom dia e bem-vindo ao nosso culto à Igreja Batista de Porto Alegre. Estamos gratos por poder continuar a louvar ao Senhor junto desta forma. E vamos continuar desta forma até o início de março, por causa das regras. E agora vamos abrir o nosso culto em oração. Pai eterno, muito obrigado por esta oportunidade para estudar a Sua Palavra, abrir os nossos corações para a Sua Palavra. E também nós pedimos para o Pastor Scott e a mensagem hoje. E queremos lembrar 3 pessoas especificamente que estão muito doentes. Queremos lembrar o pai da Kátia, que está em casa neste momento, mas ainda precisa da sua ajuda. E também Kelly, prima da Marta, que tem cancro. E também o tio do Juan Carlos, Senhor José, que tem cancro também. E muito obrigado para nossas bênçãos e esta oportunidade para ter uma reunião junto com a igreja com esta tecnologia. E em nome de Jesus, amém. E agora nós temos alguns cânticos e cantem conosco.
Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao culto virtual da Igreja Batista de Porto Alegre. Temos estado a estudar os profetas menores e entre eles vemos uma grande variedade de estilos nas suas proclamações das mensagens enviadas por Deus ao seu povo Israel. Temos visto que alguns dos profetas foram dirigidos diretamente ao Reino Norte de Israel, por causa da sua idolatria e por ter se afastado completamente de Deus. Outros dos profetas falaram especificamente a Judá e, às vezes, especificamente a cidade de Jerusalém. Outros profetas pregaram aos dois reinos o arrependimento necessário para não serem julgados pela iniquidade que residia neles. Julgamentos horríficos foram proclamados sobre os dois reinos pelas atitudes e práticas pecaminosas que guardavam, que eram resultados da sua rejeição da palavra de Deus. Alguns dos profetas acertaram as suas linhagens, os seus povos de onde descendiam, mas este profeta Ageu não fala da sua família, do seu povo, nem de si mesmo, além de seu nome. Ageu simplesmente começa com umas datas específicas, os alvos específicos e uma missão ordenada pelo Senhor. Ageu foi o primeiro dos profetas depois de 70 anos de cativeiro. A data marca-se no reino de Dario e Staspes do Império Persa. O ano que Ageu recebeu e proclamou esta profecia era 520 a.C. Destas mensagens proféticas, podemos tirar boa carne espiritual para mastigar e aproveitar para o nosso bem e o bem do testemunho do Senhor nos nossos dias. As datas, no ano 538 a.C., o rei Ciro da Pérsia, motivado por Deus, proclamou que o templo de Deus vivo em Jerusalém fosse reconstruído depois de ter sido destruído pelos babilônios sobre o reino de Nabucodonosor. Apesar do rei Ciro ter providenciado todo o necessário para a reconstrução, inclusive os móveis e utensílios de ouro, prata e bronze levados por Nabucodonosor, o projeto tinha ficado parado já há algum tempo por causa da apatia de Israel e as queixas dos inimigos de Israel. 18 anos depois, no ano 520 a.C., sob o rei Dário da Pérsia, o profeta Ageu recebeu a palavra de Deus com ordens ao povo de Israel. Mas não só o ano, o mês e o dia foram fixados. O primeiro dia do 6º mês. Seu alvo inicial foi específico. O príncipe Zorobabel de Judá e o sumo sacerdote Josué. Uma segunda profecia também foi recebida e proclamada no mesmo ano, no 21º dia do mês 7º do mesmo ano, dirigido aos mesmos dois homens, 1 mês e 21 dias depois da primeira profecia. Uma terceira profecia foi recebida no dia 24º do mês 9º do mesmo ano, mas esta vez foi dirigido aos sacerdotes de Jerusalém. E finalmente uma quarta profecia foi recebida e proclamada o mesmo dia que a terceira, mas o alvo era singular, o príncipe Zorobabel de Judá. No livro de Esdras, capítulos 2 e 3,
Achamos o povo de Israel na sua terra novamente depois de 70 anos de cativeiro. Devemos lembrar que a razão de seu cativeiro era por ter rejeitado a palavra de Deus e ter saído em pós dos outros deuses das nações, que os levou a práticas horrendas. Esdras registra o número de pessoas por suas tribos em Israel que voltaram. 42.360 israelitas, mais 7.307 servos que lhes pertenciam. Entre estas pessoas, encontramos ao príncipe Zorobabel de Judá e o sumo sacerdote Josué. Eles guiavam o povo para construir, antes de tudo, o altar de sacrifício e começaram os holocaustos diários porque temiam os vizinhos estrangeiros que tinham chegado à terra na sua ausência. Os alvos da profecia de Ageu são os mesmos dois homens que mais cedo tinham focado o povo no temor e louvor de Deus. Nos anos entre o edicto de rei Ciro, a chegada dos cautivos à sua terra, o início da construção do altar e os alicerces do templo e a profecia de Ageu, o povo tinha ficado muito complacente. Não se importavam com mais que as suas vidas e o bem-estar. A primeira palavra de Deus para com Zorobabel e Josué foi: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Capítulo 1, versículo 2. Em seguida, as ordens da profecia foram precedidas por uma questão e uma admoestação repetida. Ageu, capítulo 1, versículos 4 a 7. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquiel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus esteve a repreender o povo de Israel através dos resultados dos seus esforços. Deus não estava a deixá-los realizar suas expectativas. Não ficaram satisfeitos na vida, sempre queriam mais. É uma situação tão atual entre os que se chamam o povo de Deus hoje em dia. As prioridades estão viradas. Deus e o céu não são o mais importante, senão o bem-estar individual e familiar ocupam as prioridades. Ai de nós! Temos tragado a filosofia do mundo, temos corrido em pós dos deuses de materialismo, prazer e conveniência. Afastados de Deus pelo pecado através das nossas prioridades, só resta a repreensão do Senhor, a menos que nós arrependemos e colocamos ao Senhor e o céu em primeiro lugar genuinamente. O príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué foram os alvos desta profecia, porque Deus viu neles corações arrependidos que chamariam o povo a seguir a vontade de Deus. Deus queria
que o templo fosse reconstruído e que uma consagração genuína a Ele fosse a vida do povo de Israel. Individualmente e como nação inteira, foram ordenados a mudança das suas prioridades para obedecer à missão divina. Há 15 anos tinham deixado de construir o templo, a missão, e dedicaram seus esforços às suas próprias necessidades. Ao voltar de seu cativeiro em Babilônia e Pérsia, tinham chegado com júbilo e gratidão pela mão de Deus a operar a seu favor. Com ânimo, começaram a reconstrução do templo, mas este ânimo perseverou pouco tempo. Quantos crentes, através da história, têm sido animados pelas circunstâncias, pela obra de Deus no seu meio, e depois deixar a missão porque ficou chata, sem excitação e muito ordinária. Quais são as razões por nos afastar da missão divina? Quais são as razões? Podemos começar com o nosso próprio raciocínio. Nós temos desejos, expectativas e alvos para realizar. O bem-estar da nossa família, o realizar a nossa profissão com êxito e ser reconhecido, a melhoria da nossa situação e bens, a educação acadêmica para progredir na vida, etc. São prioridades pela maioria do povo. Nenhum destes alvos é pecaminoso em si, mas se toma prioridade sobre a missão divina, torna um ídolo na nossa vida e nos afasta daquela consagração genuína que Deus quer operar em nós. Há outra fonte de impedimento à consagração genuína, as críticas do mundo. Estas críticas chegam por várias avenidas. Familiares queridos, vizinhos, professores, governantes, religiosos, filosofias, etc. O mundo, segundo a palavra de Deus, está oposto à vontade de Deus. Tiago 4, 1-4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Certamente, Israel estava a ser influenciado pelo mundo à sua volta, e não para o bem-estar de ninguém. Deixaram a obedecer à ordem divina e começavam a viver para si. Sofreram, como consequência, a privação da bênção de Deus sobre as suas vidas. As palavras de Tiago são extremamente fortes a adúlteros e adúlteras. Não esteve a falar do pecado sexual, mas das prioridades iradas nas vidas dos crentes. Há uma só solução quando estamos mal fixados, quando as nossas necessidades são mais importantes do que a missão divina. O arrependimento genuíno que leva à mudança nas nossas vidas é o que Deus opera em cada crente que curva sua vida perante o Senhor. Como Israel, na altura de Ageu,
Todos temos os nossos desejos, alvos e expectativas. Mas quando eles ficam como as nossas prioridades, em vez de serem os resultados da benção de Deus por ter nos submetido à sua palavra, ficamos no adultério espiritual, longe da comunhão genuína com Deus e os que estão a tentar curvar suas vidas ao Senhor. Começamos a criticar o básico da vida cristã como chato e não suficiente. Requeremos mais porque temos as nossas expectativas. Ai de nós! Adultério espiritual que se tem que julgar. Pela influência que Deus deu ao príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, a nação toda foi movida ao trabalho e começou o que tinha negligenciado. Mais uma vez, Deus enfrenta o povo com a falta de consagração genuína. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes de poderes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras de ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu o vosso rogo desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde o vosso coração nestas coisas. Ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Deus queria que os seus corações foram aplicados à sua obra, não somente suas mãos. Ele queria abençoá-los, não ter que os castigar. No fim da profecia, Deus dirige-se ao príncipe Zorobabel. Foi futuro o que Deus já estava a explicar e concorda com várias das outras profecias da Bíblia quanto aos últimos dias, em capítulo 2, versículos 21 e 22. Faré tremer os céus e a terra, e derribaré o trono dos reinos, e destruiré a força dos reinos das nações, e destruiré o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada pela espada do seu irmão. É abundantemente claro nas Escrituras que num futuro Deus vai eliminar os governos dos homens e estabelecerá o reino milenar do Senhor Jesus Cristo sobre toda a terra. O mundo em geral estará oposto ao reino de Deus e tentará lutar contra ele, mas a sua própria destruição. Logo, Deus reconhece a Zorobabel pela obediência ao Senhor perante o povo que governava. O governar um povo, uma família ou uma igreja que pouco quer ouvir e obedecer de coração à palavra de Deus é sempre triste. É triste porque Deus é fiel para disciplinar e castigar os seus filhos. Tal como Ageu profetizou no primeiro capítulo, os esforços do povo foram frustrados por Deus. Seu trabalho não produzia o devido, porque não estiveram a pôr sua prioridade em Deus e a sua missão. Mas quem pôs o seu coração na missão de Deus, como Zorobabel, será reconhecido e exaltado porque se humilhou para obedecer ao Senhor. Podemos aproveitar muito desta profecia pelas nossas vidas, nossas famílias e a nossa igreja.
Não há substituto pela obediência de um coração submisso ao Senhor. Deus reconhece a atitude dos nossos corações e, consequentemente, determina sua benção ou seu castigo nas nossas vidas. Escolha bem as suas prioridades. Obrigado por ter nos acompanhado e por ter considerado estas verdades da palavra de Deus conosco. Damos graças ao Senhor. Pai, te agradecemos este privilégio de tentar abrir a tua palavra e comunicar um a outro por ela. Opera nos nossos corações para que aches em nós corações submissos que genuinamente querem te obedecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.